Bom dia. Agora sim. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu gostaria que todo mundo pudesse ler apenas um versículo numa só voz. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Bem, o tema de hoje é o que é Natal, e todo mundo sabe o significado, talvez não precisa outras explicações. Mas hoje eu queria tratar do que não é Natal, um pouquinho, para depois, olhando um contexto sobre esse texto de Isaías, ver como é que essa palavra veio às pessoas que estão vivendo naquela época. Mas antes, vamos ver o que não faz parte do Natal. Primeira coisa, manda os slides. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou Jesus nasceu no dia 1º de janeiro, né? Essa era a minha dúvida na minha adolescência. Jesus faz aniversário quantas vezes? Em uma semana ele faz aniversário 2 vezes. Se for dia 25, então o ano tinha que virar no dia 25 de janeiro. Mas por que o ano só vira, quando chega 31 para dia 1? E se nós calcularmos a idade de Jesus, aproximadamente, ele tem quantos anos? 2014 anos. Então, em 2015, no 1º de janeiro de 2015, ele devia fazer 2015 anos. Então, mas como assim? Não deveria ser dia 25? Alguma vez você já questionou essa disparidade na sua vida? Bem, a primeira coisa que eu quero falar é que a data 25 de dezembro não faz parte do Natal. É chocante para vocês? Não é tanto. Próximo slide. O Natal não era comemorado até então, nem era lembrado, nem pelos discípulos, nem pelos primórdios da igreja, mas quem começou a lembrar da necessidade do nascimento de Jesus foi um bispo chamado Telésforos. Isso em cerca de 125 depois de Cristo, esse bispo chegou: nós precisamos fazer uma menção do nascimento de Jesus na nossa tradição. E esse bispo começou essa ideia de Natal. Mas não era comemorado no dia 25 de dezembro. A data mais próxima que eles chegaram na época era mais ou menos em setembro. Por quê? Alguns fizeram um cálculo maluco de que quando a Maria estava grávida, ela foi visitar a Isabel, e provavelmente essa época, quando foi visitar, era março. Então, março, mês 3, mais 9 meses, quanto dá? Então, eles fazem os cálculos esquisitos, mas que o Natal não era parte da tradição da igreja nos seus primórdios. Na época, no final de dezembro, entre os dias 17 ao 24, havia uma festa pagã muito famosa. E essa festa era celebrado nada mais a noite mais longa do inverno. Então, era um momento onde o mundo vivia em densas trevas. Lógico, essa teoria só se aplicava no hemisfério norte, porque aqui no Brasil era verão, Então, era a época onde à noite, o sol demorava para sair, A noite mais longa do ano era 24. E eles chamavam essa época de solstício de inverno. O imperador Aureliano, cerca de 274, ele também, lógico, adorava vários ídolos. Como vocês bem sabem, o Império Romano adotou vários ídolos, deuses do Império Grego.
E eles começaram a louvar, né, a adorar deuses em épocas diferentes. E nessa época, né, eles adoravam, né, ao deus Saturno. E justamente no 274 depois de Cristo, eles adoravam o deus Sol. Esse deus Sol chamava Natalis Invictus, né? Ou seja, Natal do Sol Invicto. E esse dia caiu exatamente no dia 25 de dezembro. E o imperador, que também não leva em consideração a tradição cristã, ele decidiu que 25 de dezembro fosse a data, né, que eles falavam de Natalis Solis Invicti, ou seja, o nascimento do Sol Invicto. Posteriormente, o Papa Júlio I, hoje nosso irmão Júlio orou por nós, mas o Papa Júlio I, 320 depois de Cristo, eles oficializaram dia 25 de dezembro, sendo a data oficial do nascimento de Jesus. Até então, as pessoas comemoravam o Natal em várias épocas do ano, principalmente em setembro, onde se dava a festa das trombetas, chamada Rosana. Mas o Júlio, para acabar com todas as especulações sobre vários dias ou vários meses para comemorar o nascimento de Cristo, então a igreja decidiu que 25 de dezembro faria parte, ou seja, Jesus, nós iríamos comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Por isso, o Natal, até o 25 de dezembro, não faz parte do nosso Natal. E nessa época, você pode mandar o próximo slide, seu Duque, comemorava-se um evento chamado Saturnalia, né? Justamente nessa época, entre 17 e 24 de dezembro. Então, é a época onde algumas tradições dessa Saturnalia, era uma festa romana, é presente, alguns elementos ainda é presente em nossas festas. Por exemplo, eles acreditavam que o Saturno era o pai de Júpiter. Os romanos acreditavam que durante o reinado de Saturno não tinha diferença entre deuses e homens. Já que não tinha diferença entre deuses e homens, eles também, nesse dia, eles comemoravam a festa, não sem nenhuma distinção entre o senhor e o escravo. Então, nesse período de 17 a 24 de dezembro, os escravos eram libertos e faziam essa festa, que é bem semelhante também ao nosso carnaval, né? No carnaval você vê que não existe quem é rico, quem é pobre. No carnaval todo mundo é igual. E nessa época, os seus senhores também, o que eles faziam? Eles serviam, né, os seus escravos. Faziam troca de presentes, uma coisa frequente em nossa cultura também. Eles comiam bolos de frutas, né, uma coisa que nós podemos ver, né? Nós comemos panetone, né? E o que eles faziam? E nesses bolos de frutas, eles sorteavam com moedas, né? Então, o felizardo, né? Eu não sei se era o tamanho de um cupcake, né? Eles colocavam moeda dentro desse bolo e ao morder, se o cara mordesse essa moeda seria desse escravo. Ou seja, tudo era festa. Mas essa festa, essa tradição, era bem maior do que o Natal. Nós ficamos preocupados, puxa, o espírito de Natal está cada vez mais sumindo. Não parece mais Natal. Não estou vendo mais enfeite. Na verdade, nunca houve essa coisa chamada espírito de Natal. Mas sim, sempre existiu essa festa, né? O que nós temos hoje. Isso sempre existiu nessa época do ano, desde a tradição romana até hoje. Muitos dos puritanos, depois da reforma, eles tentaram banir, eles tentaram tirar a celebração, né,
dos locais de culto. Por quê? Porque era muito mais ligado, as pessoas relacionavam a festa de Saturnia mais do que com o nascimento de Jesus. Ou seja, era muito mais uma referência a ter um momento de alegria e festa do que lembrar do nascimento de Jesus. E muitos dos piedosos, os puritanos, eles chegavam até banir a celebração de Natal. E eles cultuavam de uma maneira solene toda a época que chegava no 25 de dezembro. Bem, quando é que é Natal? Será que a Bíblia dá indício de quando Jesus nasceu? Bom, seu Duque, próximo versículo. É um versículo que eu li no começo do culto. Havia os pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. No momento onde Jesus ia nascer, parece que o anjo apareceu para os pastores que estavam cuidando do seu rebanho. Na tradição judaica, os pastores, eles levavam as suas ovelhas, os rebanhos, para o deserto. Quando? Quando acabava a festa da Páscoa. Ou seja, no início da primavera, os pastores levavam todas as suas ovelhas para o deserto, para ali ficar. E eles só retornavam quando começavam as primeiras chuvas. E quando é que essas primeiras chuvas chegavam em Israel? Começo de outubro, mais tardar novembro. Ou seja, uma possível data, não é uma data, ou seja, possível range, né, de mês, seria de abril a novembro, a vinda de Jesus. Por quê? Porque nesse momento é onde os pastores cuidam das ovelhas durante a noite. E esse episódio aqui, em Lucas 2, diz que os pastores estavam tomando conta do seu rebanho. Isso implica que eles estavam no deserto, isso implica que eles estavam entre os meses abril a novembro. Então, a vinda de Jesus, um desses meses, também não bateria conta, às vezes, no dia 25 de dezembro. Então, não sabemos, mas, pelo menos aqui, podemos ter alguns indícios de quando Jesus veio ao mundo. Então, primeiro, a data 25 de dezembro, infelizmente, não faz parte do Natal. Segundo lugar, pode mandar, seu Duque. Papai Noel não faz parte também do Natal, nem do nascimento de Jesus, especificamente. Sim, existia uma figura chamada Santo Nicolas, né, de Mitra. Ele existiu na época de 4 depois de Cristo. Essa é uma figura real, né, desse santo chamado Nicolas. Esse Santo Nicolas, se você traduzir em alemão, né, na Germânia, ele era chamado de Sinterklaas, bem próximo do nosso Santa Claus, né? E nos países europeus, ainda hoje, você sabe muito bem que cada dia do ano tem um nome de um santo, né? Eles celebram na Igreja Católica. E no dia 6 de dezembro é o dia onde comemora-se a data do Santo Nicolas. E o Santo Nicolas, qual era a peculiaridade dele? Ele gostava de crianças, ele era uma pessoa bondosa, era uma pessoa que gostava de ajudar. Então, essa imagem de um santo, um padre, um bispo, de ajudar as crianças, se tornou uma imagem forte. Isso, até hoje, o pessoal fala que lá na Europa, né, no dia 6 de dezembro, é um dia, não o Santa Claus da Coca-Cola, mas o Sinterklaas, eles comemoram esse dia para distribuir presente para as crianças. Agora, essa versão de Santa Claus, você pode ver,
Eu não estou fazendo nenhum anúncio da Coca-Cola, mas a Coca-Cola teve um marketing muito bom. Em 1930, eles trouxeram uma imagem de Papai Noel que nós conhecemos hoje. Esse Papai Noel rechonchudo, barbudo, simpático. Isso foi uma invenção da Coca-Cola, que até então, esse Santa Claus ou Santo Nicolas, eles tinham roupagem diferente, cores diferentes, mas quem unificou essa cor, vermelho e branco, que nada mais as cores da Coca-Cola, foi a Coca-Cola Company. E a imagem que nós temos hoje, de qualquer lugar no shopping que vai, talvez o seu filho também esteja esperando Santa Claus ou Papai Noel, é nada mais do que uma invenção da Coca-Cola para vender o seu produto. Nem o dia 25 de dezembro faz parte do Natal, ou seja, nascimento de Cristo. Nem Papai Noel. E próximo, nós temos algumas tradições cristãs. Nós, dentro da igreja, também não faz parte do nascimento de Cristo. Próximo slide. Eu dou os parabéns depois se você descobrir o que está errado nesse desenho. Conseguiram identificar alguma coisa? Bem, bom, não está, não está uma caverna. Tudo bem, essas coisas, não estou vendo as ovelhas, não estou vendo, não estou vendo os pastores. Não é isso, né? Bom, pelo menos está bem simbolizado o José, a Maria, a manjedoura. Certo? Mas o que não faz parte do nascimento de Jesus são esses 3 reis magos. Sabiam disso? Se você ler Mateus 2,16, os magos, eles vêm seguindo a estrela e vão até a presença de Herodes. E eles falam que nós seguimos a estrela, nasceu um rei aqui em Belém, e nós viemos adorá-lo, e o Herodes fala, puxa, também quero saber onde fica a localização certa, para também ir adorá-lo. Lógico, ele queria ir lá matar. Só que os magos deram um golpe no Herodes, não falou lá a localização, e o Herodes encheu de ira. E ele foi matar as crianças. Olha, se Jesus nascesse naquele dia, era mais fácil você matar as crianças recém-nascidas, não era? Mas o Herodes manda matar as crianças abaixo de que idade? Abaixo de 2 anos de idade. Isso é uma prova de que os reis magos podem ter vindo, não no dia do nascimento de Jesus, talvez meses, ou provavelmente 2 anos depois do nascimento de Jesus. Porque mandou matar 2 anos para baixo, então 2 anos, não foi nem 3 anos. Então, o que está errado nesse desenho que a nossa igreja canta, né? Até aquela música, né? Que eles não fazem parte do nascimento de Jesus. Até na nossa tradição cristã, nós interpretamos a Bíblia de uma maneira errônea. Mais alguma coisa. Tem mais coisa ainda. Manda, seu Luque. Na nossa tradição cristã, olha só, em Mateus 2,11 diz o seguinte: ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Quais eram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Você pode voltar à foto anterior? Aqui está especificado 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Não está identificado se era 3 reis magos. Opa! Sempre pensei que era 3, sim. São 3 presentes. Poderiam ser 2 reis magos com 3 presentes, ou poderiam ser 50 reis magos com 3 presentes. Mas nós, de uma certa maneira, colocamos 3, porque nós pensamos, cada presente com cada mago. Não se sabe, a Bíblia não é claro nesse sentido. Portanto, 3 reis magos é biblicamente incorreta.
Podem ter 2 ou mais reis magos. E também eles vieram, não no nascimento de Jesus, provavelmente bem depois do nascimento de Jesus. Bem, falado o que não faz parte do Natal. Agora vamos ao mais importante. O que é Natal? Seu Duque, eu vou ser bem rápido nessa parte. Em Isaías 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará de Emanuel. O interessante notar que o contexto onde foi dito essa palavra é bem interessante. O rei Acaz, ele estava sendo invadido por 2 reis, o rei da Síria e o Efraim. E ele entrou em colapso, total desespero. Ai de mim, agora eu vou morrer. Agora Judá vai desaparecer da face da terra. Deus manda Isaías para falar com inconsolado, desesperado rei Acaz. E a palavra que Isaías dá ao rei Acaz não são: fechem as portas, Deus vai mandar os anjos, Deus vai matar os inimigos. Deus, ele não dá uma resposta tão prontamente para alegrar o coração do rei Acaz. Numa iminência de guerra, no desespero, onde a família Judá vai desaparecer da face da terra. Essa palavra que Isaías dá para o rei Acaz: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará de Emanuel. É como se eu, pastor, fosse visitar a sua casa, o seu negócio, e eu soubesse que você está mal financeiramente, talvez mal, relacionamento conjugal não seja tão bem, talvez você tenha depressão, talvez você está na beira de um colapso, e eu chegasse a você: meu filho, eu tenho uma palavra para você. Fala, pastor, eu estou precisando de uma força, me dá uma palavra. Eu falo assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará de Emanuel. Pastor, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Se você vê a vida do rei Acaz, nós podemos ter uma breve ideia de quem ele era. Ele não era uma pessoa que buscava Deus. Ele não era uma pessoa como o rei Davi, o seu antecessor, que amava Deus. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 2, naquele capítulo inteiro é o resumo da vida de Acaz. A Bíblia diz que ele era um dos reis que não andava segundo o coração de Deus. Ele fazia tudo errado. Adorava ídolos. Era uma pessoa que chegou até sacrificar seu filho, queimando vivo para os ídolos. Se não bastasse, naquele momento de desespero onde Síria e Efraim estavam vindo para destruir Judá, essa palavra não bastou para o rei Acaz. Ele precisava de algo mais. E esse algo mais ele foi buscar onde? Ele foi se submeter, se tornar servo da Assíria, uma nação poderosa naquela época. E qual foi o trato, o pacto? Ele levou todo o ouro e a prata que estava no templo de Deus para receber o reconhecimento de um rei da Síria. De uma certa maneira, como Deus fala, você se prostituiu. Sim, ele estava se prostituindo ao outro rei.
Mas essa palavra veio. Apesar de ele ser um idólatra, apesar de ele ter sacrificado teu filho aos ídolos, apesar de ele ter vendido ouro e a prata do templo do Senhor, buscando socorro de uma nação pagã, apesar disso, Deus diz o quê nessas palavras? Deus está cumprindo essa palavra aqui. De Judá, de Davi, nascerá o descendente. E dessa descendência, virá a salvação. Qual foi a mensagem que Isaías queria transmitir ao Acaz? Acaz, você não vai morrer. Nem seu filho, nem o filho de seu filho, até que chegue o prometido. Não importa quem você seja, mas lembre-se, eu não vou desistir de Judá. Eu não vou desistir de você. Meu irmão, minha irmã, qual presente você quer receber esse Natal? A palavra que eu tenho a dar é esse versículo. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará de Emanuel. No seu desespero, Deus mandou um profeta para falar para Acaz que aquela descendência não vai morrer. Por mais que você tenha feito coisas erradas, nesse Natal, o que vai te completar não são presentes. O que vai completar o seu coração nesse Natal, essa palavra, essa promessa de Jesus em nosso coração, de que Jesus é Emanuel, é um Deus presente, e Ele vai reinar em nossas vidas. Apesar da pessoa que você é, apesar da pessoa que eu sou, da besteira que você faz, das coisas que você está nem aí com Deus, ainda que você faça as coisas todas erradas, eu não vou desistir de você. Essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você. E por último, você pode mandar, não nesse slide, o próximo, mais um. Olha só a palavra que Jesus fala, que o profeta Isaías fala para o Acaz. Olha só, apesar de todas as coisas erradas que ele fez, olha as palavras de consolação de Deus. Tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não se desanime por causa do furor do resto de lenha fumegantes. Esse Rezim e filho de Remalias é Síria e Efraim. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que está a sua situação particular, familiar, os seus negócios, mas a palavra que Deus quer falar a você, através desse nascimento de Jesus, é que você tenha esperança. E o que Deus quer falar a você nessa manhã, nesse Natal, o maior presente que você pode ter, é que Deus está do teu lado, e Ele vai falar: meu filho, minha filha, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Gostaria que vocês pudessem fechar os seus olhos e refletissem. Qual é a palavra, o que você quer de Natal? Qual é o seu presente de Natal? A presença, o maior presente que nós podemos ter é a presença de Deus.
o melhor presente que nós possamos ter é que Deus vai falar a você: meu filho, apesar dos escândalos de corrupção, parece que o Brasil está de ruim para pior. Mas a mensagem para você e para nós é: acalme-se. Apesar da sua situação financeira, do seu estado emocional, sentimental, psicológico, ou por mais que alguém queira causar um mal para você, a palavra que Deus está falando hoje: não tenha medo, porque um menino nasceu e ele será a tua esperança. Ele será seu maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ó Pai, traga paz na nossa família. Ó Pai, o que eu mais desejo, o que mais queremos é a sua presença, Pai. E também nós queremos ver uma luz no fim do túnel, Pai, porque parece que está tudo escuro, Pai. Ó Pai, que a sua estrela possa brilhar nos nossos corações, que nós possamos seguir, Pai, os teus conselhos neste Natal, Pai. Que a nossa família não se una por causa das coisas fúteis, mas que nós possamos nos reunir por causa da esperança que há nessa criança, Pai. Ajuda, Senhor, a verbalizar Jesus Cristo na minha família nesse Natal, a verbalizar quem é Jesus em nossa vida, Pai. Ó Pai, não queremos tradições erradas, mas queremos comemorar o seu Natal todos os dias na minha vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.